Sua fé era maior que os seus inimigos, e ele não levou.
Hoje é o dia de bênçãos para a nossa vida, né? Estivemos ontem aqui na sede, culto de Santa Ceia, mas aqui estamos nessa noite para também participar deste culto maravilhoso. Queria convidar você para abrir sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Versículo da palavra de Deus, o versículo de número 4. Glória a Jesus. Que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí no versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Certa vez Jesus, Ele estava cansado da sua caminhada, e Ele chegou no poço de Jacó, da idade de Jacó, e Ele deparou com uma mulher samaritana, e Jesus simplesmente olhou para ela para pedir água. Jesus já sabia, porque Jesus, Emmanuel, Deus conosco, já sabia da resposta daquela mulher. Quando Jesus pediu água, Jesus estava cansado, porque já era a 6h do dia, era por volta do meio-dia. Quem sabe o calor era intenso. E ela disse simplesmente para Jesus: olha, como tu, sendo judeu, se atreve a pedir água para mim, que sou samaritano? Não sabes tu que os samaritanos não têm assim diálogo com os judeus? Havia uma inimizade entre eles, que já vinha de algum tempo. Eu quero dizer para você nessa noite que este culto é o culto da verdade. Se você meditar em Isaías 53, você vai ver que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E Jesus estava ali porque Jesus sabia que aquela mulher ia responder. Mas Jesus estava ali para anunciar algo novo para a vida daquela mulher, que ela não sabia, que ela ainda não tinha conhecido. Aleluia! O que Jesus quer, irmão, da minha vida e da sua vida, é trazer algo diferente. Não é, quem sabe, a gente ficar, muitas das vezes, quem sabe, com algumas coisas, alguma mágoa no coração, desde 2012, 13, 14, 15, e assistir no coração daquela mulher, ou seja, dos samaritanos, uma pendenga, vamos dizer assim. Eles não sentavam na mesma mesa, eles tinham divergência a ponto de um não poder entrar para casar na família do outro. Se era samaritano, não podia. E aquela mulher samaritana me admira a certo ponto, porque ela teve a coragem de olhar nos olhos de Jesus e falar para Jesus assim: olha, eu não vou te dar água. E Jesus falou assim: olha, se você soubesse quem está pedindo água, você me daria dessa água, porque quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der,
fará nele uma fonte que saltará para a vida eterna. Aleluia! O sacrifício de Jesus já foi feito por mim e por você. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelo meu, o seu pecado, e até pelo aquele pecado da mulher samaritana. Aleluia! E Jesus então ali não estava, quem sabe, para falar para ela assim: ó mulher, você sabe quem está falando com você agora? Sou eu, Jesus, Filho de Deus. Não, Jesus falou de uma maneira doce com aquela mulher. Se tu soubesses quem eu sou, me daria dessa água, porque dessa água quem beber tornará ter sede. Tem muitos cristãos que na caminhada, que está caminhando na presença do Senhor, estão num deserto de sequidão, porque sempre não está satisfeito, tem uma sequidão dentro de si. Mas nesta noite o Senhor quer suprir a sua necessidade. Aleluia! Irmãos, nessa noite a Bíblia diz assim: se você tem algo contra o seu irmão, vai primeiro lá, reconcilia-te com ele, e assim você pode colocar a sua oferta sobre o altar. Irmãos, é uma noite em que nós devemos se despir do velho homem de tudo aquilo que muitas das vezes de inimizades, de alguma coisa que muitas vezes a gente olha para o irmão e fala assim: eu quero ver o irmão lá na esquina. Ou seja, só não vê, amém. Mas nessa noite, Jesus, aleluia, foi ali que aquela mulher não precisava de Jesus ir até ali, precisava. Diz que as mulheres iam a parte mais tarde para buscar água ali no poço, porque o sol estava um pouco mais baixo, a temperatura era menos. Mas aquela mulher foi até ali, porque Jesus tinha um plano na vida daquela mulher. E aquela mulher, quando teve um encontro com Jesus, ela teve uma vida diferenciada. Você que vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus nessa noite, imagine você que aquela mulher do fluxo simplesmente tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada de toda a sua enfermidade. E hoje você vai tocar no corpo do Senhor Jesus. A responsabilidade, a ceia é muito grande, amado, porque você vai tocar nesse pão que, quando for consagrado, é o corpo do Senhor Jesus. Quando você pegar no cálice, esse cálice está simbolizando o sangue do Cordeiro de Deus, vertido naquela cruz por mim e por você, e é aquele que nos traz a purificação de todos os nossos pecados. Então é algo muito sério nessa noite. Aleluia! Mas aquela mulher estava olhando no sentido carnal, vendo Jesus do lado. E quem sabe você ainda tem alguma, aleluia, quem sabe alguma coisa aí guardada. E Jesus está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, que se locomove e vai até perto de você. Só falta falar com você: olha, é o seguinte, deixa isso aí de lado. Aleluia! Se nessa noite eu tive alguma coisa contra você, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para pedir perdão, aleluia, a ti e para Deus, porque senão, irmão, nós não vamos entrar lá, não. A ceia passa a ser algo assim, que algo assim muitas das vezes é como se fosse uma coisa sem nem sentido, um ritual, quem sabe, de mês a mês. Mas esse culto é o culto da verdade. Eu olhar nos seus olhos, como foi aquela mulher que teve a coragem de olhar para Jesus e falar assim: olha, nós não temos comunhão, nós não falamos a mesma língua, nós não sentamos na mesma mesa, nós temos uma diferença muito grande. Eu sou samaritano e você é judeu. Mas nessa noite não, irmão.
Jesus nessa noite está aqui para nos lavar, para nos purificar de tudo aquilo que muitas das vezes a gente quer pegar lá do mundo e trazer para o nosso meio, né? Mas havendo entre vós invejas, contendas, porventura não sois carnais? Não é isso que a palavra de Deus diz? A gente pode ter divergência, irmão, porque a palavra de Deus nos dá o direito de divergirmos um do outro, mas não a ponto de nós não podermos entrar no céu. Isso não, porque Jesus tinha, Pedro que andava do lado dele, sempre tinha alguma coisa diferente. Mas quando ele soube que Pedro tinha demandado, ele foi até onde Pedro estava e falou: Pedro, tu me amas? Aleluia! Irmão, se tem algo nessa noite que supera tudo no nosso meio, é o amor. Eu posso falar em mistério, eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver o amor na minha vida, eu sou como um sino, sou como um metal que tinha. Aleluia! E se você está aqui nessa noite porque alguém te amou, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único que ele tinha. Aleluia! Para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E se andarmos na luz como ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, amado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E esse sangue está aqui nessa noite para tirar a diferença, para fazer com que você nessa noite olhe para o seu irmão e diga: olha, meu irmão, eu te amo. Aleluia, você está do meu lado, eu estou com você também. Aleluia, glória a Deus. Não fica guardando alguma coisa com esse samaritano, não. Porque Jesus falou para aquela mulher assim: olha, mulher, se tu soubesse quem eu sou, me daria dessa água, porque daquela que eu der. E nessa noite o Espírito de Deus que está aqui. Aleluia, tornando essa igreja maravilhosa nessa noite. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nessa noite. E se você sente a presença de Deus, pois levante a sua mão, comece a glorificar a Deus. Sabe por quê, mano? Porque antes, outrora, nós éramos escolha da sociedade, muitos, igual a eu, era escolha da sociedade. Mas o Senhor tinha um plano na nossa vida, como na mulher samaritana, e trouxe ela para perto de si. E ela saiu ali diferente e foi falar de Jesus, foi falar que Jesus existia. E às vezes, irmão, nós não conseguimos falar de Jesus porque a gente tem uma reservazinha lá dentro. Mas que nessa noite possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa te confortar nessa noite na pessoa do Espírito Santo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pois se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes do espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes do espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos,
que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem, mas se esperamos o que não vemos, com esperança o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Curva a tua cabeça. Pai, neste momento nós queremos te louvar pelo privilégio de termos de estar na tua casa, e até agora o Senhor tem falado aos nossos corações, e pedimos que uma vez mais a tua palavra venha, Senhor, trabalhar em nossas vidas, que ela cumpra o teu propósito, que ela não volte vazia, mas que cada coração saia daqui alimentado, liberto, transformado, Senhor, quebrantado pelo teu Espírito Santo, conforme a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Romanos capítulo de número 8 é um texto muito importante. Paulo, no capítulo 7, fala da condição humana, das suas limitações, da tendência natural para o fracasso, para o pecado. E Paulo então começa no capítulo 8 a falar sobre a nossa esperança. O versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em algumas versões ainda acrescenta que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas agora chega no versículo 13, parece que Paulo começa a estabelecer algumas coisas importantes para a nossa vida. O princípio divino para nós, que representa o seguinte: a realidade que nós nos defrontamos. Viver segundo a carne é morrer. Viver atendendo às paixões naturais dos nossos desejos significa morrer. Viver para continuar no pecado é morte. Existe algo que nós precisamos entender como servos de Deus. Quem não tem Jesus vive na prática do pecado. Quem tem Jesus foi tirado do charco de lodo. Jesus lavou a nossa vida, firmou os nossos pés na rocha, não para vivermos no pecado, mas para andarmos em novidade de vida. E Paulo está dizendo aqui: olha, você foi tirado, nenhuma condenação há, porém, se você viver segundo a carne, você vai morrer. E a morte não é a morte física que Paulo está falando, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Mas ele diz: porém, se mortificar as obras do corpo pelo Espírito, aí vocês vão viver. E Paulo está enfatizando isso exatamente no versículo 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus mortifica o corpo para viver segundo Deus. E quando chega no versículo 14, ele mostra como é que isso acontece. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Queridos, é importante entender isso, porque não viver no pecado não é algo que eu simplesmente sou forte bastante. Não, agora eu estou na igreja, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Querido, não é você que não faz, é o Espírito de Deus que capacita você a rejeitar as obras da carne, para viver segundo o Espírito. É o Espírito Santo que nos guia. Mas é importante entender que a referência é exatamente essa, não outra. E Paulo chega a dizer da sua mudança de vida, que é uma que acontece no versículo 5: pois não recebestes o Espírito, não recebestes
o espírito de escravidão, para andarmos em temor. Se existe uma coisa, irmãos, que às vezes a gente escuta é o seguinte: olha, ser crente é muito ruim, porque a gente não faz nada. Aí dá a impressão que é a gente que é preso. E na realidade, nós que somos livres. Porque nós não vivemos escravizados pelo pecado. Jesus Cristo nos libertou, quebrou os grilhões. E aí, uma vez que eles estão quebrados, a gente não anda com medo. Deus, né? Porque quando a gente não tem Jesus, as pessoas não levam a vida bagunçando, vivendo de qualquer jeito, o negócio é se divertir. Mas basta um momento, basta ir a um velório, sentar, vislumbrar aquela cena, e o coração palpita diferente, porque pensa assim: o que vai ser na minha vida? O temor que vem as pessoas. Nós não temos mais isso, exatamente porque aconteceu que nós recebemos o espírito de adoção. João escreveu o seguinte: no amor não há medo, antes do perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós fomos inundados no amor de Deus e sentimos a sua segurança, o seu cuidado. E a gente vive a vida na certeza de que, se Jesus Cristo vier, eu vou com Ele. Se eu partir para a eternidade, eu vou para os braços dele. Isso é certeza, irmão, que nós temos quando nós andamos e somos guiados pelo Espírito Santo. Mas quando chega no versículo 16, ele diz: o testemunho do Espírito Santo não é o seu. E aqui que vai um problema sério para eu e você pensarmos. Não adianta eu vir à igreja com a Bíblia debaixo do braço. Eu posso tocar bem, eu posso cantar bem, eu posso subir aqui em cima e trazer uma boa palavra. Quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai proclamar lá no céu: olha, os nossos são esses. Porque o Espírito Santo que testifica. Eu não vejo o seu coração. Eu não sei se ele é reto ou não. No domingo nós nos reunimos aqui, todo mundo com a cara de crente. Uns dão mais glória do que outros se alegram. E é uma bênção, uma alegria. O crente é alegre. Mas o Espírito Santo é que testifica para o Pai: aquele lá, ele está alegre, é porque ele é filho, Pai. Ouve a oração dele, ouve o louvor dele, Pai, ouve. Mas tem aquele que se alegra. E o Espírito Santo diz assim: esse não. Esse não anda conosco. Esse não anda comigo, esse não me ouve, esse não segue a minha orientação. Esse, quando sai da porta para fora, ele anda por caminhos diferentes. É o Espírito Santo que testifica. E aí, querido, eu quero que você entenda uma coisa. E é isso que, ao longo desses 4 anos, eu bato na mesma tecla: tenha vida com Deus. Quer ir para o céu, tenha vida com Deus. E vida com Deus não é cantar, não é tocar, não é vir à igreja. É você falar com Deus todo dia. É você acordar na segunda-feira, longe da igreja, onde não tem cantoria, onde não tem adoração, e você dizer: bom dia, Deus, obrigado por mais um dia. Fica comigo, me guarda, me guia. Pouca gente faz isso. E Paulo continua dizendo, no versículo 17: os direitos e deveres dos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, participantes uns dos outros.
escritor Pedro diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós, herdeiros. Você tem uma coisa que a gente pensa assim, herança, né? Se chega um momento que alguém diz assim: ó, você tem uma herança para receber. Oh, glória! Glória! Você tem uma herança no céu. Ser herdeiro de Deus. E Paulo continua dizendo assim: co-herdeiro de Cristo. Isso quer dizer o seguinte: que tudo quanto Deus dá a Cristo é nosso também. Alguém disse que Deus tinha uma laranja boa e uma ruim, e tinha Jesus e um homem. E todo mundo esperando assim: ele vai dar ruim para o homem e vai dar boa para o seu filho. Aí Deus fez o seguinte: jogou fora a laranja ruim, dividiu a laranja no meio e deu. É isso que Deus vai fazer comigo e com você com relação a isso. Mas existe algo, irmãos, que aí é uma realidade que a gente não gosta. É porque Paulo diz o seguinte: se é certo que com ele padecemos. Aí essa parte não, pastor. Eu gostei da herança, eu gostei de ser co-herdeiro, mas esse negócio de padecer não é de Deus, não. É de Deus. Porque se fizeram com Jesus, fizeram, o que você está explicando de melhor? Se o teu rei fizeram isso, imagina o que vai fazer com você. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus mesmo falou: se um vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus foi odiado. E você quer ser aplaudido? A igreja foi perseguida. E agora a igreja quer reconhecimento do mundo. O mundo nunca aprovou a igreja. E agora a igreja está pegando o que é do mundo e dizendo assim: também é nosso. O que é do mundo é do mundo. O que é de Deus é de Deus. Padecer é do Senhor. Não se iluda. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não faz parte. Não tem para onde correr. Você não gostando, vai viver as aflições da vida. Porque Deus está te preparando para morar no céu. No céu. Quando chega mais adiante, ele diz assim: se padecemos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. É participar da sua glória, ter o corpo glorificado, está no céu. É o que Paulo está dizendo aqui. E quando chega no versículo 19, e o pecado foi um negócio tão sério, que até a criação aguarda a revelação da glória para os filhos de Deus. É quando Deus vai separar o tempo do jogo. Até a criação anseia por este momento. E do versículo 20 ao versículo 22, Paulo fala sobre a realidade da criação, que está sujeita à vaidade. É vaidade, diz o escritor. É o que acontece mesmo. Tudo passa, irmãos. Quando a Bíblia usa a expressão vaidade, é que nós estamos buscando coisas passageiras. As coisas passam. As
as coisas fáceis. Nós precisamos buscar as eternas, que elas são perenes, elas serão duradouras para a nossa vida. A criação está aprisionada pela corrupção. O mundo já corrompido. O sistema, a natureza não está suportando as ações do homem. E nós estamos já sofrendo as consequências disso. Mas a palavra de Deus diz que ela será libertada. E neste momento o Escritor diz que ela geme com dor de parto, porque o momento se aproxima. Irmãos, entenda uma coisa, nós entramos no ano de 2016. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no final de 2016, nós vamos entrar no de 2017. Se o Senhor nos guardar até lá, ou se Jesus não voltar, a grande questão é você refletir que o ano de 2015 passou. E esse você não arruma mais. Você não vai poder passar borracha e dizer assim: olha, eu não gostei daquilo que eu fiz. Ficou gravado, ficou escrito. A pergunta é se você vai ser autor ou vítima da sua história. Vai passar o ano de 2016 lamentando porque não fez, porque não conseguiu, ou você vai ser assim: 2015 eu não fiz, esse ano eu vou fazer. 2015 eu andei de um jeito, esse ano eu vou andar de outro. 2015 eu tive uma postura, 2016 eu vou ter outra postura, porque o Senhor requer isso de nós, porque os dias são maus, não vão melhorar, o vento vai soprar, e quem não estiver vivo em Cristo vai cair. Quantos pararam em 2015? Eu olho para essa igreja e digo: eu louvo o Senhor. Porque às vezes um para, outro sai, aí você fica triste, você corre atrás, você conversa, aí daqui Deus vai mandando gente, vai chegando gente, Deus vai trazendo, Deus vai salvando, Deus vai trazendo pessoas. E quando você olha, a igreja continua Deus enchendo, continua Deus trabalhando, porque aqui quem faz é o Senhor. Nós estamos aqui para servir a Ele com alegria. Mas quando chega no versículo 23, ele chama a atenção para a alma. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Temos o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. E aqui eu preciso gastar alguns minutos para trazer algo de diferente para você entender. Quando nós aceitamos a Cristo, nós viemos aqui na frente, ou seja, na sua casa, muitas das vezes aí onde você está, e no momento da oração, você entrega o teu coração para Jesus. O sangue de Cristo vem e te purifica de todo pecado, porque o Espírito Santo não vai entrar em vida suja. A vida precisa ser lavada. Para ela ser lavada, você precisa se render ao Senhor Jesus. Quando você se rende a Cristo, o sangue te purifica de todo pecado. Se cumpre a profecia de Isaías: eu sou o que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim dos teus pecados não me lembro mais. Aí quando o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, aí vem o Espírito Santo e diz: a casa é minha, a casa está limpa, e agora eu vou fazer a reforma que eu preciso fazer. Eu vou botar as coisas no lugar, eu vou tirar o que não deve ficar aqui, eu vou colocar aquilo que é meu aqui, e essa vida vai ser uma nova criatura para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas entenda, aí nós que somos pentecostais, nós cremos que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E quando nós falamos em línguas estranhas, evidencia que fomos batizados pelo Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, em nenhum momento nas Escrituras, foi algo para simplesmente chegar na igreja e um ficar falando aqui, outro ficar falando ali. O batismo com o Espírito Santo foi uma potencialidade para você sair por essa porta fora e proclamar o nome de Jesus Cristo lá fora. Se você se alegrar em algum momento e falar em línguas estranhas, você pode falar, mas a Bíblia diz que você deve falar alto e audível quando houver quem interprete. Se
não houver interpretação, em nada edifica a igreja ficar falando língua estranha aqui, que ninguém vai entender o que diz. Mas se houver interpretação, aí o Espírito de Deus vai estar trabalhando e vai profetizar no meu coração e ao seu. Agora, se você acha que batismo do Espírito Santo é para você ficar falando línguas estranhas aqui dentro, sem você proclamar o Evangelho lá fora, você está muito equivocado. A palavra de Deus diz diferente. É assim que nós devemos fazer e é assim que nós devemos viver. Paulo bateu muito nisso, porque a igreja de Corinto tinha um problema muito sério. Eu sou mais espiritual do que a Eunice. A Eunice dizia assim: eu sou mais espiritual que o Marcos. Aí Marcos dizia assim: eu sou mais espiritual que a nossa noite. E aí começa a evidenciar quem era mais espiritual. Na hora do culto, aí eu começava a falar em língua estranha lá, eu começava a falar. Aí a Eunice olhava e falava em língua estranha. Eu vou falar também. Aí ela começava a falar em língua estranha. Aí o Marcos e a Eunice falando assim: ela está pensando que é espiritual, mas eu sou mais. Deixa eu falar em língua estranha também. Aí nós Solange vinha todo mundo falando assim: mas que negócio é esse? Aqui quem é espiritual sou eu, então deixa eu falar mais que todo mundo. E Paulo diz o seguinte: olha, se não houver interpretação, fique quieto. Porque você não edifica ninguém, a menos que haja interpretação. Agora, se a Eunice começar a falar língua estranha, de repente a irmã Ana, Deus toca no coração dela, o Espírito Santo começa a interpretar aquilo que está sendo dito. Mas a igreja é edificada porque o Espírito de Deus trabalha no meio da igreja. E é assim que acontece. Agora escute: batizado no Espírito Santo não. Nós devemos viver a nossa vida sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e por intimidade com Ele. Fale com Ele, converse com Ele, construa um relacionamento, de forma que quando Ele falar no seu ouvido, você não fique pensando assim: Deus não fala comigo. Às vezes Deus tem falado no teu coração, só que você não ouve, porque você não tem intimidade com Ele. Mas quando você construir o teu relacionamento com Ele, aí você verá a direção que o Espírito Santo tem dado à tua vida. Mas quando chega no versículo 24 e no versículo 25, Paulo diz o seguinte: pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança esperamos. Então preste atenção: a esperança promove, contribui para a nossa salvação. Porque quantos estão esperando a volta de Jesus aí? Quantos? Essa esperança tem gerado em você a perseverança para você continuar nos caminhos do Senhor, que é o lugar onde você quer estar, você quer chegar até o fim. Quando chega no versículo 26, parece que Paulo entende a questão da perseverança, a questão da dificuldade que nós temos, e ele faz menção de algo que eu acho muito importante para a minha vida e para a sua. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, somos fracos. Existe uma coisa muito comum no nosso meio nos dias de hoje, que é a questão de algumas coisas que são pregadas, algumas coisas que são ensinadas, algumas coisas que são cantadas, que parecem que diz respeito a fazer de você o cara. Aquela irmã, Chida, irmão, não somos pró. Você percebe que Deus fala de nós e diz o seguinte: a palavra de Deus diz assim: e Deus sabe que somos pó. Pó, irmão, não tem potencialidade nenhuma. E Paulo entende isso quando diz o seguinte: olha, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você acha que é forte,
Cuidado. Porque quando você acha que é forte, o diabo te derruba. Bom mesmo é quando a gente chega diante do Senhor, você me perdoa, eu sou falho, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda. Quanto mais eu diminuir, mais ele cresce. O Espírito Santo está aí para nos potencializar, dinamizar a nossa vida, a irmos além daquilo que podemos, porque pouca coisa podemos fazer. Jesus deixou isso claro em João capítulo 15, quando ele disse assim: ó, sem mim nada podeis fazer. Eu gosto da frase que alguém escreveu, que a minha eficiência sem a suficiência de Deus é apenas deficiência. É a realidade. E Paulo nos dá esperança porque o Espírito Santo nos ajuda. E a nossa dificuldade é tão grande que Paulo diz o seguinte: não sabemos o que havemos de pedir. E Tiago confirma isso quando ele diz assim: ó, pediste e não recebeste, que pediste mal. Você pede errado. Você pede mal. E aí você não entende porque Deus não responde. Pede errado, pede mal, não sabe pedir. Deus não te ajuda. E Paulo diz o seguinte: olha, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você já teve essa experiência. Alguns anos atrás eu cheguei na igreja, coração assim em frangalhos. Eu dobrei o joelho lá na sede, limpando tudo. Postei a cabeça no canto, isolado de todo mundo. E eu não sabia o que dizer. Sabe quando você não tem palavra, o tempo que você... E eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. E não tinha palavras. E eu comecei a chorar. E eu me lembrei desse texto. Ele intercede por nós com gemidos. Porque quando faltar palavras para você, para o Espírito Santo não vai faltar. Ele vai falar por você. Quando chega no versículo 27, Paulo diz o seguinte: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Examina o meu, examina o seu. Agora eu pergunto para você: nós vamos participar da Santa Ceia. Deus está examinando o teu coração agora, nesse exato momento. Eu não sei o que você fez, eu não sei onde você foi, eu não sei o que você disse, eu não sei o que você pensou, eu não sei absolutamente nada. Mas Ele sabe, está examinando agora. Eu quero que você faça aquilo que Paulo diz quando a gente faz a leitura da ceia. Examine-se a si mesmo e faça a seguinte pergunta no seu coração: eu posso tomar a ceia hoje? Eu devo? Eu tenho sido obediente ao Senhor? Eu tenho quebrantado meu coração? Eu tenho promovido a unidade na igreja? Eu tenho sido obediente e fiel ao Senhor na igreja que Deus me colocou? Eu tenho me portado de maneira lá fora, que Deus, quando olha para mim lá fora, é como se Ele estivesse aqui dentro. Como esposa, eu tenho sido bom esposo na minha casa. Como esposa, eu tenho sido uma boa esposa na minha casa. Eu tenho sido um bom filho. Eu tenho sido um bom pai, uma boa mãe. Eu tenho sido um bom funcionário, um bom cidadão. Pastor, se for olhar para aí, crente, você não entendeu que a gente é para andar em novidade de vida, que na pior ou na melhor das hipóteses, Deus tem que estar trabalhando nesse teu coração, na tua vontade, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, no teu modo de pensar, para você viver segundo a vontade do Senhor. Não é a palavra que diz que qualquer coisa que façamos
Está trabalhando na empresa? É para o Senhor que você está trabalhando. Porque quando você trabalha de direito, o nome do Senhor é glorificado. Aquele camarada ali, ó, aquele ali eu posso contar. E assim, não. Então você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é uma proposta de salvação para você vir domingo aqui e ir para o céu, você achar que durante a semana você pode viver de qualquer jeito. Se você está vivendo assim, eu quero te falar real para você. Para o céu você não vai. O céu vai ser um lugar maravilhoso. Não é qualquer um que vai entrar lá. É aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, no qual se prostram diante dele, e Deus diz assim: você já pode ir. Aleluia! Uma verdade muito além do nosso entendimento é o que Paulo diz no versículo 28. Todas as coisas totalidade, não tem exceção. Paulo está falando de algo muito além do nosso entendimento, muito além da nossa compreensão. Eu gosto de lembrar disso, porque quando minha esposa estava grávida da Bianca, há 21 anos atrás, falei isso aí, cara, filho, não tem problema não, tá novinha, né? Daqui a alguns anos você vai gostar. Pode, né? Há 21 anos atrás, eu estava lá em Janeiro, desci com um corcelzinho que a igreja tinha, em 76, e vim correndo, levei ela para o médico falou: tem que ficar internado. Eu saí apavorado, vou eu lá para Janeiro para buscar roupa para ela. Subi com um corcelzinho, passei em frente ao ginásio, ali na Honório Gurgel. Quando eu estou indo adiante, um pouquinho depois da escola, de repente o pneu furado. Aí eu desci do carro e falei: glória a Deus, né? Mente, né? Glória a Deus, né? Porque se é outro já fala outra coisa, né? O crente não. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Você vai falando para não vir nem o pensamento que você tem vontade de falar. Glória a Deus. Aí quando eu abri o capô, que eu fui pegar o pneu, eu falei: agora não dá, Jesus, para. O pneu murcha. Aí eu falei: Deus. Aí parece que o Espírito Santo me fez lembrar assim: todas as coisas concorrem bem. Aí eu falei: ele não tinha um Corcel 76, pneu furado, porta-mala. Porque quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente já pensa: não, Paulo nunca passou por essa experiência, por isso que ele deixou todas as coisas. Tudo concorre. E concorre para o bem, não é para mal. Aí nós temos um problema, uma discussão filosófica e teológica, que é o seguinte: a gente precisa definir o que é bom e o que é mal. Porque diz assim: todas as coisas concorrem para o bem, mas tem coisa que não é tão bem assim, né? Mas isso é a sua visão. Não é você que definiu o princípio, nem é você que está gerando as circunstâncias, nem é você que está administrando nada. Você está vivenciando. Quem está administrando tudo é aquele que tem o teu mundo na palma da mão, e foi ele que deixou esse registrar para você entender uma coisa: tudo que eu faço é bom, e tudo que acontece na tua vida, se você é meu filho, é para o teu bem. O negócio não concorda. Você não concordar é uma questão de entendimento. Eu não estou convidando você a entender isso, eu estou convidando a você crer nisso, porque a palavra de Deus é verdade, é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir as intenções do coração. Isso é verdade. Mas a condição é daqueles que amam a Deus. Não é para qualquer um. Eu sou filho de Deus. Sei, você está certo.
Eu posso testificar que você é filho de Deus? Não. É o Espírito que testifica. Não é você que vai dizer. Irmãos, se você sair pela rua e for perguntar se quer aceitar Jesus, não, eu já tenho Deus no meu coração. Todo mundo diz, na sua maioria. Mas Jesus deu a receita do verdadeiro Filho de Deus, de quem ama. Sabe o que é? Aqueles que me amam, guardarão a minha palavra. Vão viver com ela. Você vive de acordo com a palavra? Não sendo Deus. Aí isso é uma verdade na sua vida. Mas não é só esse não. Paulo completa dizendo o seguinte: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí a coisa é com Deus. Sabe que a gente esquece da salvação? Eu já vou encerrar. Sabe o que a gente esquece da salvação? Não é algo seu, não é algo meu, é o que Deus faz, é como Deus te traz, é como Deus te levanta, é como Ele te coloca de pé, como Ele cuida de você para que isso seja uma realidade na sua vida.